Prepare-se para uma viagem cheia de fatos surpreendentes e curiosidades fascinantes sobre comida, o corpo humano e o mundo ao nosso redor. Você sabia que aquelas cenouras baby que você encontra no supermercado são, na verdade, cenouras normais que foram descascadas e aparadas para ficarem com aquele tamanho bonitinho? Arroz branco e integral são o mesmo produto. O arroz branco passa por um processo de polimento que remove algumas partes, deixando-o com a cor branca e aumentando sua durabilidade, mas reduzindo seu valor nutricional. A Grande Muralha da China foi construída com arroz. Os construtores usaram uma sopa de arroz pegajosa com cal para criar uma argamassa mais forte e resistente à água do que a argamassa de cal comum. Encontrou uma barra de chocolate esquecida no fundo da gaveta? Não se preocupe com aquela película esbranquiçada. Ainda é seguro comer. É apenas a gordura do cacau que se separou do resto da barra devido ao calor. O sabor pode estar um pouco alterado, então talvez seja melhor usá-la para cozinhar. Abacates não amadurecem na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente caem do galho ainda verdes. Só depois de colhidos, eles se tornam macios e saborosos. Tomates comprados no supermercado costumam ter um sabor fraco. Isso acontece porque eles são colhidos ainda verdes e amadurecem em contêineres de transporte e nas prateleiras das lojas. Se armazenados em temperaturas abaixo de 4 graus Celsius enquanto ainda verdes, perdem muito do sabor. Mel é o único alimento que nunca estraga. Se for devidamente selado, pode durar milênios e ainda ser comestível. Amendoim é mais parente da ervilha do que da noz. Ele é uma leguminosa, assim como ervilhas, grão de bico e feijão. Cajus, nozes, amêndoas, pecãs e pistaches não são nozes. São sementes que vêm de frutos grandes. Carne de caranguejo em sushis? Na verdade, é uma pasta de peixe chamada surimi ou kanikama. O sushi era originalmente uma forma de conservar peixe. Ele era armazenado em arroz fermentado, que mantinha o peixe fresco por até um ano. Depois, o arroz era descartado e o peixe era cozido e comido. Para evitar lágrimas ao cortar cebolas, coloque-as no congelador antes de cortar, lave-as em água fria ou coloque uma toalha de papel molhada ao lado da tábua de corte. Abacaxi pode te comer de volta. Ele contém uma enzima que digere proteínas, causando aquela sensação de queimação na boca quando você come demais. Macarrão com queijo era um prato chique no século XVIII. O macarrão era importado da Itália e o queijo era caro de produzir, então só os ricos podiam se dar ao luxo. Ostras, lagostas e outros frutos do mar eram considerados comida de pobre antigamente. As comunidades costeiras se alimentavam do que pescavam no mar. Peixes eram considerados um presente digno de um rei na Idade Média. Os monarcas ingleses recebiam peixes enormes como presente. Salmão de cativeiro é naturalmente cinza. O salmão selvagem se alimenta de camarão, o que dá à sua carne a cor laranja rosada. O salmão de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal para ter a mesma cor. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesebrough, afirmava comer uma colher de chá de vaselina todos os dias. Ele também pediu à sua enfermeira para cobri-lo da cabeça aos pés com a substância quando ficou gravemente doente. Logo se recuperou e viveu até os 96 anos, acreditando firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Laranjas deram nome à cor laranja. Na palavra inglês antigo, essa cor era chamada de amarelo avermelhado. A palavra laranja para a cor só apareceu quando a fruta se espalhou pela Europa. Cuidado com as bananas perto de colmeias. O feromônio que alerta as abelhas para proteger sua casa tem cheiro de banana, então você pode se tornar inimigo público número 1 delas. Leite já foi usado para fazer plástico. Ele era biodegradável, não solúvel em água e praticamente não queimava. Mas foi superado pelo plástico à base de petróleo, que era mais barato e fácil de moldar. Bolo inglês recebeu esse nome por causa da massa de seus ingredientes: 1 libra de manteiga, 1 libra de ovos e 1 libra de açúcar. A pizza mais cara do mundo custa cerca de $12.000. Ela só pode ser preparada por 3 chefes na sua casa e leva 3 dias para ficar pronta. No Egito Antigo, os trabalhadores eram pagos com comida, incluindo rabanetes, cebolas e alho. Essas plantas eram conhecidas por suas propriedades antibacterianas. Couve-flor também pode ser verde, laranja e roxa. Essas variedades são mais difíceis de cultivar do que a branca, mas não são muito diferentes. Para testar a frescura de um ovo, coloque-o em uma tigela com água. Um ovo fresco afundará rapidamente, enquanto um ovo estragado flutuará. Humanos têm mais do que 5 sentidos. Cientistas afirmam que temos entre 9 e 20 sentidos, incluindo a termocepção, sensação de calor, a equilibriocepção, senso de equilíbrio,
e até mesmo a percepção do tempo. Existem mais de 30 tipos sanguíneos. Para cada quilo de gordura que você ganha, seu corpo cria 1,6 km de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar se autodigerir. As células nervosas transmitem 1000 impulsos nervosos por segundo, viajando a uma velocidade de 1,6 a 431 km por hora. O DNA humano contém 100.000 vírus. Cientistas descobriram um que data de 100 milhões de anos atrás. Seu corpo emite luz visível. Você brilha mais às 16 horas e menos às 10 horas, mas esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que o que seus olhos podem ver. O suor é composto principalmente de água, proteínas, açúcares, amônia e outros componentes, incluindo pequenas quantidades de metais como cobre, zinco, níquel e ferro. O sódio presente no suor é o que o torna salgado. Você teria que caminhar por 20 horas seguidas a 3 km por hora para perder meio quilo. E levaria 518 dias e 8 horas para dar a volta ao mundo a pé. A cera de ouvido não é cera. Ela contém gordura, células da pele, suor e sujeira. Seu cérebro triplica de tamanho no primeiro ano de vida e atinge a maturidade completa aos 25 anos. 60% dele é composto de gordura. O cérebro humano gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o suficiente para alimentar uma pequena lâmpada. Humanos não conseguem fazer multitarefas de verdade. Nosso cérebro alterna entre as tarefas, o que aumenta a chance de erros e torna o processo mais demorado. Mascar chiclete pode ajudar na concentração. Estudos mostram que mascar chiclete é melhor do que cafeína para se manter focado em tarefas que exigem atenção total. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que o concreto. O fêmur, o osso mais forte do corpo, pode suportar até 30 vezes o peso de um adulto. Arrepios são um reflexo evolutivo dos nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia com que seus pelos se arrepiassem, tornando-os mais assustadores para os predadores. Seu corpo produz de 0,5 a 1,5 litro de saliva por dia, ajudando na digestão e no combate a infecções. Sua boca contém cerca de 6 bilhões de bactérias, quase o mesmo número de pessoas que vivem na Terra. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela pode cobrir a área de 2 toalhas de banho, representando cerca de 16% do peso corporal. Você levaria 50 anos para digitar o genoma humano, se digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia. Você se cansa mais rápido no calor porque seu corpo se esforça para se manter fresco. Seu corpo tem 78 órgãos, mas apenas 5 são essenciais para a sobrevivência: o cérebro, o fígado, os rins, os pulmões e o coração. O zumbido nos ouvidos não tem fonte externa. São chamados de sons fantasmas e podem ocorrer em um ou ambos os ouvidos, constantemente ou de vez em quando. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Mesmo que suas impressões digitais sejam danificadas, elas crescerão de volta no mesmo padrão único. Um único pulmão usa apenas 5% do oxigênio que você inala. Cães enxergam cores. Eles têm um espectro de cores mais limitado do que nós, mas conseguem ver azul, amarelo e violeta. Animais, plantas e humanos têm um ancestral comum, Luca, o último ancestral comum universal, um organismo de 3,8 bilhões de anos. Fechar os olhos pode melhorar a memória. Estudos mostram que fechar os olhos e descansar por 15 minutos ajuda a lembrar melhor de uma história. O canto rosa do olho é um remanescente da terceira pálpebra. Essa membrana é mais proeminente em alguns mamíferos e aves, protegendo seus olhos da poeira. Batatas expostas à luz por muito tempo ficam verdes. Isso acontece porque elas começam a produzir clorofila, o pigmento que dá cor verde às plantas. As partes verdes das batatas não são boas para a saúde. Algumas laranjas não são laranja. Em climas quentes, elas podem permanecer verdes mesmo maduras. Aquela caixa enorme da Amazon para um item pequeno? É por causa do algoritmo de entrega que otimiza o espaço nos veículos. O micro-ondas foi descoberto por acidente. Percy Spencer, um físico e inventor, percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso derreteu quando estava perto de um magnetron. O Play-Doh era originalmente um limpador de papel de parede. Ele era vendido para remover fuligem do papel de parede. O plástico bolha era para ser papel de parede. Ventiladores não resfriam o ar. Eles aumentam a circulação do ar e aceleram a evaporação do suor, o que te deixa mais fresco. As tampas de caneta têm um furo para que você possa respirar caso as engula acidentalmente. Não existem estrelas verdes. As estrelas emitem luz verde,
mas nossos olhos não a percebem como verde. Piscamos para umedecer e limpar os olhos, além de dar um descanso ao nosso cérebro. Temos unhas para proteger as pontas dos dedos e dos pés de lesões. Framboesas, amoras, morangos e cerejas não são frutas vermelhas. De acordo com a botânica, cranberries e blueberries são frutas vermelhas, assim como kiwis, bananas, melancias, tomates, berinjelas e pimentões. Orelhas e nariz nunca param de crescer por causa da gravidade e das mudanças na pele. Megalodon, o gigante tubarão extinto, dominou os oceanos por milhões de anos. Seus dentes eram do tamanho de uma mão humana. Golfinhos não têm glândulas sudoríparas. O cheiro que você sente vem da água em que eles nadam. Sorvete tem leis e regulamentações para garantir sua qualidade. Ele precisa conter no mínimo 10% de gordura do leite e pesar no mínimo 2 kg por litro. Gelato é diferente de sorvete. Ele tem menos gordura do leite, mas sua textura é mais densa e rica. Framboesas são da família das rosas, assim como cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras. Bananas são frutas vermelhas, enquanto morangos não são. Compartilhamos cerca de 50% do nosso DNA com as bananas. Chocolate branco não é chocolate de verdade. Ele não contém sólidos de cacau. Brócolis tem quase tanta proteína quanto carne. Ketchup já foi considerado um medicamento. Batatas fritas não são francesas. Elas se originaram na Bélgica. Os americanos consomem manteiga de amendoim suficiente para cobrir o chão do Grand Canyon a cada ano. A cor rosa do salmão selvagem vem do camarão que ele come. Salmão de cativeiro recebe pigmentos à base de plantas para ter a mesma cor. Cenouras não eram originalmente laranja. Elas eram brancas ou roxas. Pimentões vermelhos, verdes e amarelos são espécies diferentes de plantas. Uma em cada 4 avelãs do mundo vai parar em um pote de Nutella. A água engarrafada não expira, mas a garrafa sim. A comida de avião tem gosto diferente por causa da altitude, que afeta o nosso paladar. Coentro e coriandro não são a mesma coisa. Coriandro são as sementes secas, enquanto coentro são as folhas e os caules. Existe uma árvore de salada de frutas que pode produzir até 6 tipos diferentes de frutas. Alho é um dos alimentos mais ricos em nutrientes. Mel é o único alimento que nunca estraga se armazenado corretamente. Cogumelos não podem ser cozidos demais. O bloop, um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra, foi detectado em 1997 e parecia o ruído de animais marinhos, mas era muito alto para ter sido produzido por uma criatura viva. Antártica é um continente com vulcões, montanhas e vales, além de conter o ponto mais baixo da Terra. Um dia no Polo Sul dura 6 meses. A Terra primitiva pode ter sido roxa. A Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares. Bananas maduras brilham em azul sob luz negra ou ultravioleta. O Oceano Pacífico está encolhendo e o Oceano Atlântico está crescendo devido aos movimentos das placas tectônicas. Tsunamis são quase imperceptíveis em águas profundas, mas podem atingir a velocidade de um avião de passageiros. Corais em águas rasas produzem seu próprio protetor solar. Quase 90% da atividade vulcânica da Terra ocorre nos oceanos. Há mais tesouros no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Em 1900, um dos maiores furacões da história dos Estados Unidos atingiu a América Central, o Golfo do México, a Flórida e o Texas. Spotted Lake, no Canadá, é um lago com mais de 300 piscinas coloridas que se formam no verão devido à evaporação da água. Vivemos dentro da atmosfera do Sol. A Terra está gradualmente diminuindo a velocidade de sua rotação. Antártica contém 70% da água doce do planeta e 90% do gelo mundial. Muitas rochas na Terra têm origem marciana. O maior castelo de areia do mundo fica na Dinamarca. Poeira espacial cai na Terra todos os dias. Os discos de algodão têm 2 lados, um liso para áreas sensíveis do rosto e um áspero para remover maquiagem. Os furos nos vasos de plantas são para drenagem da água. Óculos de sol aviador têm lentes verdes para reduzir o brilho e melhorar o contraste. Os furos nas laterais dos tênis Converse são para ventilação. As garrafas de plástico têm sulcos para melhorar a aderência e permitir o uso de plástico mais fino. Cabides de madeira repelem insetos e são mais duráveis. O quadrado colorido na parte inferior da pasta de dente é uma marca para as máquinas de produção. As alças nas botas são para ajudar a calçá-las e pendurá-las. Os acessórios do aspirador de pó são úteis para limpar áreas de difícil acesso. O descascador de legumes também serve para descascar cebolas. A costura em V na gola de alguns moletons era originalmente para absorver o suor.
Os quadrados coloridos nas embalagens de alimentos são para os engenheiros de impressão verificarem a qualidade da tinta. As margens nos cadernos eram originalmente para proteger o texto de ratos. O caseado no paletó é um vestígio histórico da época em que os homens usavam casacas com golas altas. Saquinhos de chá podem absorver odores ruins dos pés. Clipes de fichário e de papel podem ser usados para prender dinheiro e consertar pulseiras quebradas. O menor fidget spinner do mundo é menor que um fio de cabelo. Oreo com recheio duplo não tem o dobro de recheio. E aí, quantos pontos você fez? Compartilhe nos comentários e continue explorando as maravilhas do mundo ao seu redor.